Saudações, bem-vindos a mais uma apresentação. Esta é a Escola de Profecia e vamos para um tema maravilhoso. Desejo a todos um bom começo de sábado, seja um momento de deleite espiritual para si e para a sua família. Bem, Apocalipse capítulo 7 descreve os 144.000 como aqueles que irão receber o selo de Deus. E não estou aqui para debater se é um número literal ou simbólico. Quero mostrar para os irmãos 3 coisas que os 144.000 fazem diariamente e que 95% dos adventistas, infelizmente, não fazem. Vou repetir. 3 coisas que os 144.000 fazem diariamente, mas que 95% dos adventistas não fazem. Você quer conhecer isto? Então venha comigo, vamos orar. Bom Pai, Criador dos céus e da terra, em Tua presença estamos neste sábado. Queremos lhe adorar, queremos estudar sua palavra, vem falar o nosso coração, corrigir nossos hábitos, nossa vida e moldar nosso caráter para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Então, 3 coisas que os 144.000 fazem e que 90% dos adventistas não praticam diariamente. Isso não se trata de crença ou doutrina, trata-se de ação prática. Nós lemos uma passagem para começar, vejam só. Os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Perfeitamente unidos. A pergunta, unidos a quê? Ou a quem? Uns aos outros? Sim, pode ser uns aos outros. Mas acima de tudo, unidos a Cristo. Certo? Continuando. Em suas testas estava escrito Deus, Nova Jerusalém. O que estava escrito nas testas dos 144.000? Deus. Eles refletem Deus, eles falam com Deus, eles conversam com Deus, eles têm Deus no coração. Tudo que eles pensam é Deus. Tudo que eles conversam é Deus. Nova Jerusalém. Eles pensam no novo céu e na nova terra. Não têm sua mente fixa e presa nas coisas deste mundo. Eles armazenam tesouros no céu, onde traça e ferrugem não podem corroer. Estes são os 144.000. Primeira coisa que os 144.000 fazem todos os dias. E nós não conseguimos ver os 144.000, mas desejamos fazer parte deles, certo? Primeira coisa que os 144.000 fazem todos os dias e que nós precisamos fazer. Primeira coisa, eles se encontram com Deus antes que o mundo acorde ao amanhecer. Vou repetir. Os 144.000 se encontram com Deus antes que o mundo acorde ao amanhecer. Ou seja, antes do sol nascer, os 144.000 já estão acordados em oração. Antes das notificações dos celulares da internet, os 144.000 já estão no altar de oração. Antes de alguém ou algo distrair a atenção, os 144.000 já estão no altar de oração. Nós lemos uma passagem. Vejam só, Primeiros Escritos, página 271. Ouvi aqueles que estavam vestidos com armaduras falar a verdade com grande poder. Por que esses que falavam a verdade no tempo do fim nesta visão falavam com grande poder? E que teve um grande efeito sobre os ouvintes? Vejam só. Vi essas pessoas que se levantavam muito cedo e buscavam o Senhor com fervor. O que dará poder aos que irão transmitir a mensagem final? Eles se levantavam cedo e buscavam o Senhor com fervor. Os 144.000 despertam cedo e buscam o Senhor com fervor, assim como fazia o Senhor Jesus Cristo. Mais uma passagem. Vi que é necessário para aqueles que esperam a breve vinda de Cristo vestir toda a armadura e permanecer firmes na fé. Vejam só, irmãos, eles precisam dedicar muito tempo à oração privada. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 513. O que nós precisamos para vencer? O que nós precisamos para sermos contados como aqueles que terão o selo de Deus? Oração privada. Muito tempo de oração. Não 5 minutos de oração,
Não orações apressadas, orações repetitivas, mas um tempo de qualidade com Deus. E o melhor momento para ter um tempo de qualidade, uma oração de qualidade, é a madrugada, antes do sol nascer. Por quê? Porque é o momento mais escuro, é o momento mais calmo. Não há barulho, não há distração. Você se concentra em sua luta com Deus. E ele não descreveu que aqueles que infelizmente não têm tido o encontro poderoso de oração antes do sol nascer, aqueles que não buscam o Senhor com fervor logo de manhã, infelizmente estão à mercê das tentações de Satanás. Isto é sério, irmãos. É como se nós entrássemos numa batalha sem arma, sem escudo, sem proteção. Vejam só, no livro Educação, página 110. Todos os membros da família devem estar reunidos. E o pai ou a mãe, na ausência do pai, deve orar com sinceridade para que Deus os proteja durante o dia. É nesse momento, na oração matinal, bem antes do sol nascer, que você busca poder para vencer as tentações de Satanás. Que você busca poder para que Deus o liberte e o livre das armadilhas de Satanás. Oração pela madrugada é o melhor momento para se reconciliar com Deus. Não há distrações. Querido irmão, você pode ir à igreja. Você pode ser um fiel dizimista, guardar o sábado, ser fiel na igreja. Mas se você não tem esse momento de oração com Deus antes do sol nascer, alguma coisa está a faltar. Você estará à mercê das tentações de Satanás. Vejam, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, estando na terra, subsistindo na forma de Deus, sendo Deus com os homens, não negligenciou a oração. Vejam só, em Lucas capítulo 6, verso 12, escutem só. E aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar e passou a noite toda orando a Deus. Meus irmãos, Jesus, sendo Deus, passou a noite toda em comunhão com o Pai. Quanto mais nós, pecadores, mergulhados no pecado, vivendo nos últimos dias, os dias mais terríveis, quanto mais nós. Alguém pode dizer, não, orar toda noite, isso é muito pesado. Não estamos pedindo para você orar toda noite, mas também pode fazer, por que não? Mas pelo menos reserve um momento da noite para se encontrar com Deus. Sabem, Jesus Cristo chamou-nos muita atenção para a necessidade de orar. Orar bem, orar com fervor. Em Mateus capítulo 26, depois de advertir muito os seus discípulos para permanecerem em alerta, Jesus Cristo falou, eu quero ler com os irmãos, no verso 40, vejam só. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, por que Jesus falou a Pedro diretamente? Porque foi Pedro que prometeu lá, mesmo que todos o abandonem, eu vou permanecer fiel. Jesus falou a Pedro, Pedro, não pudeste vigiar comigo nem uma hora? O Pedro que prometeu ser fiel na hora da angústia, não conseguia vigiar uma hora. Esse é o problema de muitos adventistas. Quando o decreto dominical sair, eu vou permanecer firme, eu vou ao campo, eu vou pregar. Mas não consegue ficar uma hora em oração? Não consegue vigiar com Cristo 30 minutos? Esse é o problema. Jesus diz, vigiai, é o verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aqui está o segredo, para você não cair, tem que vigiar e orar. Por quê? Jesus diz. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, você tem vontade, sim, eu quero permanecer fiel, eu quero vencer nos últimos dias. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando chegar o momento, meu irmão, você vai desistir, você vai fugir, porque não está capacitado pelo Espírito Santo. E você só pode ser capacitado pelo Espírito Santo quando estiver em comunhão, vigiar e orar, como diz Jesus. Lemos aqui o grande conflito. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Queridos,
nós seremos severamente provados. Não estou assustando, estou lendo. Seremos severamente provados. E para tal, precisamos de uma fé que possa suportar isto. E essa fé não vai se desenvolver no momento da angústia. Desenvolve-se hoje, agora. Lembram-se da agonia de Jacó, quando ia ter com seu irmão Esaú, a noite de luta. Jacó lutou com Deus. Ele segurou no manto de Cristo e disse: não deixarei ir, Senhor, antes que me abençoes. Esse tipo de oração fervorosa que a gente tem que fazer nestes últimos dias. Daniel, na noite do sonho do rei Nabucodonosor, sabendo que amanhã tinha que se apresentar ao rei, ele orou fervorosamente para que Deus revelasse o sonho da estátua. Esse tipo de oração que a gente tem que fazer, como se amanhã fosse o nosso último dia, como se amanhã fosse a sentença da nossa vida. Daniel, quando surgiu o decreto do rei para que todos adorassem ao rei durante 30 dias, ele sabia que seria apanhado. Mas ele continuou orando a Deus, destemidamente, orou por proteção. É desta forma que nós precisamos orar. Porque as tentações vêm aí, e se nós não tivermos poder, não iremos resistir. Lembram-se de Esther e os judeus lá na Pérsia? Na noite em que surgiu o decreto do rei de que todos deviam morrer, eles jejuaram, clamaram e Deus lhes concedeu poder. O que fazer agora, querido irmão? Este é o primeiro item. O que fazer? Você já sabe que precisa de oração antes do sol nascer. Isto é algo que os 144 mil fazem e todos precisamos fazer se quisermos receber o selo de Deus. O que fazer agora, então? Defina um horário apropriado. Você que decide. Se quer acordar às 3 horas da madrugada, 2 horas da madrugada, ou 4, isso depende de si. Agora, coloque o alarme longe da cama. Porque se você colocar o alarme ao seu lado, quando o alarme começar a soar ou a tocar, você vai desligá-lo. Então você tem que colocar longe da cama, de tal forma que você possa acordar para ir desligá-lo. No momento que você acorda para ir desligá-lo, você já acordou, você já despertou e vai poder orar. Vejam só. Faça esforço nos primeiros dias. Eu tenho certeza que isso vai se tornar um hábito e um deleite para a sua vida. Ore o tempo suficiente. Não corra. Não se apresse. Não. E também não precisa querer fazer orações muito longas na primeira fase. Isto vai se tornar um hábito com o tempo. Certo? Vamos lá então à segunda coisa que os 144 mil fazem diariamente e que 95% dos adventistas ainda não fazem, infelizmente. Os 144 mil fazem um exame de consciência no final de cada dia. Vou repetir. Os 144 mil fazem um exame geral da consciência de sua vida no final de cada dia. Antes de dormir, você precisa fazer uma análise do dia. Confrontar o seu coração. Confrontar as suas emoções. Os 144 mil têm um hábito de exame de consciência. Nós lemos aqui. Testemunhos para a igreja. Examine-se diariamente para ver se a sua fé é firme, se a sua experiência é genuína. Não deve haver engano neste sentido. Examine-se cada um. Não se engane em achar que está tudo bem, quando na verdade não está. Nós precisamos de um exame silencioso, um exame minucioso do nosso coração a cada final do dia, que possamos dizer: Senhor, será que aquilo que eu pensei vai de acordo com sua vontade? Será que aquilo que eu falei para aquele irmão, para aquela pessoa, vai de acordo com sua vontade? Isto os 144 mil fazem. Vamos lá. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 13, verso 5. Escutem aqui. Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não vos conheceis a vós mesmos de que Jesus Cristo está em vós, a menos que estejais reprovados. Examinai-vos a vós mesmos. Há uma experiência bonita aqui na Bíblia de Jó. Toda vez que os seus filhos se reuniam para aqueles banquetes, o que Jó fazia? Um exame de si mesmo e também pelos seus filhos. Vejam aqui, Jó capítulo 1, verso 5. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada
E oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles. Porque Jó dizia, vejam só, Jó examinava. Jó dizia, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim Jó fazia continuamente. Meus irmãos, exame de coração todos os dias. Ao final do dia, Senhor, será que eu agi corretamente? Vejam aqui. Precisamos examinar nossos corações, investigar nossos motivos e ações. Os enganos do coração são terríveis. A menos que nos aproximemos de Deus diariamente em oração sincera por sabedoria e força para vencer, seremos vencidos. Sabem por que muitos adventistas praticam ações, têm vícios, ações erradas durante muitos anos? Porque não confessam diariamente. Porque se confessassem diariamente a Deus, no dia seguinte se lembrariam de que já confessaram esse pecado e ignorariam esse pecado, repeliriam essa ação e teriam poder para vencer. Mas infelizmente continuamos praticando a mesma coisa. Por quê? Porque não refletimos, não examinamos se isso realmente agrada a Deus ou não. Nós oramos de forma genérica, sem revelar o pecado exato. Senhor, perdoa-me os nossos pecados. Qual pecado, querido irmão, que você está pedindo perdão? Porque se você pede perdão dos pecados e não menciona o pecado exato, o Espírito Santo não tem como o ajudar a entender que aquilo que você fez é pecado e amanhã você vai fazer de novo. Certo? Provérbios capítulo 28, verso 13. Vejam aqui. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone, terá misericórdia. Confessar o pecado, dizer o pecado pelo nome. Um exemplo de confissão. Senhor, perdoa-me por ter invejado o carro do meu vizinho hoje às 9 horas da manhã. Este é um exemplo de confessar pecado. Você está dizendo o pecado exato, a hora exata em que aquilo aconteceu. Outro exemplo. Perdoa-me por ter pensado mal do meu irmão hoje no culto de manhã na igreja. Esse é um exemplo de uma confissão. Um pecado exato que você cometeu. E amanhã, meu irmão, pelo poder do Espírito Santo, quando você se encontrar com esse irmão que pensou mal dele, você vai procurar fazer diferente. O Espírito Santo vai dizer, olha só, esse irmão que você zangou com ele ou que pensou mal dele, mas que você já confessou esse pecado, então não faça de novo. O Espírito Santo estará para o ajudar. Certo? É assim como nós devemos viver. Vejam só. Aqueles que recebem o selo do Deus vivo são aqueles que refletem completamente a imagem de Jesus. Seus caráteres foram completamente transformados. Meus queridos irmãos, não achemos que a salvação é algo muito difícil. Não é. São ações práticas, simples, que pela ajuda de Deus nós podemos conseguir. Não transformemos a salvação como algo muito difícil. Não é difícil. Isto é bíblico. Nós precisamos apenas fazer do jeito que Deus quer. E é fácil. O que nós precisamos fazer agora neste aspecto neste segundo item, que é examinar o coração? Primeira coisa, reserve 10 a 15 minutos antes de dormir para examinar a sua consciência e confessar os seus pecados. Analise o que você falou de errado no dia de hoje. O que eu fiz de errado? Vejam só. Pegue um caderno, anote tudo aquilo que você consegue se lembrar das coisas que você acha que não foram boas. Anote. No momento da oração, fale essas coisas. Confesse essas coisas. Deixe a sua mente abrir-se. Você pode ter a certeza que no dia seguinte, Deus lhe dará poder para não fazer as mesmas coisas. Ore por cada ponto específico e peça perdão para poder existir no dia de amanhã. Eu lhe garanto, querido irmão, em nome de Jesus, eu garanto que em 21 dias você verá os resultados. Você será mais sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai dizer, cuidado filho, esse pecado você já pediu perdão. Não faça assim, faça desta forma. O Espírito Santo será sensível. Ou você será sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo lembrará de que você já orou e que deve deixar esse mau hábito. Você terá um caráter transformado. Amém?
Terceira coisa que os 144 mil fazem, mas que a maioria dos adventistas ainda não faz. Os 144 mil intercedem por alguém todos os dias. Suas orações não são egoístas. Os 144 mil não oram por si mesmos apenas. Eles oram pelos outros. E eles falam de pessoas específicas em suas orações. Eles têm uma lista de nomes, de desafios específicos que cada nome enfrenta. Assim os 144 mil intercedem pelos outros. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, já é dito algo muito interessante, algo bonito. Verso 16, vejam só. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito diante de Deus. Amém? Amém. Lemos aqui. Aqueles que recebem o selo do Deus vivo são aqueles que demonstram interesse na salvação das almas. Eles não vivem para si mesmos. Quem que vai receber o selo de Deus? Aquele que se interessa pelas almas humanas, que não pensa em si, mas também nos outros. Outra passagem. A igreja que se recusa a trabalhar pelas almas perecerá com essas almas. Interessante. Vejam aqui. Eu vi que devemos nos interessar por outras almas. Os anjos de Deus se interessam pelas almas e nós também devemos nos interessar. O que fazer agora neste terceiro aspecto? Orações específicas, citando nomes específicos, desafios específicos que essas pessoas enfrentam. Informar a pessoa que você está orando por ela. E essa pessoa pode até fazer um pedido especial, apresentando-lhe um desafio específico. Assim, você estará intercedendo por outras pessoas e sua fé e confiança em Deus estará aumentando mais. Isto desvia o foco de si para os outros. Resultado em 21 dias. Pode ter certeza. Você estará permitindo que Deus o use como instrumento na vida de outras pessoas. Você vai receber orientação divina sobre como ajudar determinadas vidas. Você será um instrumento. Você será um anjo na vida de outras pessoas. Você terá um caráter transformado. Amém? Estas são as 3 coisas que os 144 mil fazem. E se nós desejamos fazer parte daqueles que serão selados, dos 144 mil, precisamos, 1. Ter um encontro com Deus antes que o mundo acorde ao amanhecer. 2. Fazer um exame de consciência a cada final do dia. 3. Interceder por alguém todos os dias. Desta forma, nós seremos selados pelo maravilhoso selo de Deus. Terminando. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Assim diz a palavra de Deus. E o mesmo Deus da paz vos santifique completamente, e oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que esta mensagem tenha o ajudado. E se o ajudou, compartilhe com o irmão que você deseja também vê-lo crescer espiritualmente. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta linda, linda palavra. Nós queremos fazer parte dos 144 mil. E a partir de hoje, queremos implementar estes 3 aspectos. Vem, Senhor, nos abençoar nesta decisão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus o abençoe. Até o próximo encontro.